Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O terceiro dia de buscas ao helicóptero que desapareceu a caminho do litoral paulista terminou sem encontrar nenhum vestígio da aeronave. A região onde se concentra a procura pelas 4 pessoas a bordo é conhecida pela instabilidade no clima. As buscas recomeçaram no início da manhã. A aeronave da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma área de 5.000 quilômetros quadrados. Para tentar captar sinais de calor, o voo é feito a baixa altitude. Os tripulantes a bordo analisam os dados e também fazem o reconhecimento visual da mata. Apesar da dificuldade imposta pela meteorologia, pelo relevo e pela mata fechada, o Esquadrão Pelicano continua envidando o máximo esforço em encontrar a aeronave desaparecida. A Serra do Mar, onde as buscas pela aeronave se concentram no terceiro dia, é bastante conhecida pelas condições climáticas instáveis. Neblina, rajadas de vento e chuvas repentinas são registradas com frequência. As montanhas da serra impedem que nuvens carregadas sigam o fluxo e ficam estacionadas na região. As aeronaves de pequeno porte que não usam instrumentos de navegação precisam contar com o céu limpo para seguir em voos visuais. O mais recomendado nessa situação teria sido não decolar ou, a partir do momento em que encontrou as condições desfavoráveis para o voo, fazer o retorno. O vídeo, gravado por uma das passageiras, mostra que a aeronave estava cercada por uma forte neblina e que o piloto enfrentava dificuldades para atravessar. O mau tempo, até agora, é a principal hipótese para o desaparecimento do helicóptero. É comum a gente ter essa manutenção da nebulosidade naquela região, justamente por conta de ter muita vegetação do mar ali, né? Ser muito raso, muitas vezes a água é aquecida, então isso também fornece umidade para a atmosfera e isso é um risco muito grande para essas pequenas aeronaves, né? O helicóptero saiu de São Paulo com destino à Ilhabela. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o piloto Cassiano Teodoro teve a licença cassada por 2 anos em 2021 por cometer infrações graves. Ele cumpriu pena e tirou uma nova habilitação, mas não tem permissão para fazer voos comerciais com passageiros. Em 2020, ele pilotava um helicóptero que precisou fazer um pouso de emergência no topo de um edifício numa das principais avenidas da capital paulista. Foi constatado que ele voava com excesso de peso. A defesa de Cassiano alega que o piloto foi vítima de injustiça na cassação da licença. Sobre a alegação de que ele não poderia realizar transporte de passageiros, a advogada dele disse que não comentaria. Além do piloto, 3 passageiros estavam a bordo. Todos iriam passar a virada do ano no litoral paulista. No começo da noite, a Polícia Militar confirmou ter encontrado um corpo, ainda não identificado, numa represa na região de Natividade da Serra. A cidade fica a 188 quilômetros da capital, na área de buscas ao helicóptero, mas não é possível afirmar se é de um dos desaparecidos. Foi enterrado hoje o corpo do passageiro do helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Minas Gerais. A aeronave foi retirada da água no fim da tarde. Os bombeiros fizeram a retirada da fuselagem. Os destroços estavam a 12 metros de profundidade. O rotor da cauda também foi encontrado. Investigadores do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea Brasileira, fizeram a orientação da remoção para que a estrutura fosse preservada ao máximo. A aeronave caiu ontem sobre o Lago de Furnas, no município de Capitólio. O helicóptero agora vai passar por uma perícia. As causas do acidente serão investigadas pelo CENIPA e pela Polícia Civil. 4 pessoas estavam na aeronave no momento da queda.
Nesta quarta-feira, foi enterrado em Capitólio o corpo do consultor náutico Vanilton Alves, de 44 anos. O piloto Lucas Chaves Ávila, de 26 anos, está internado na UTI. Outros 2 passageiros também sobreviveram e não correm risco de morrer. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava em situação regular, mas não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. A suspeita é que o grupo tenha usado o voo justamente para este fim. Veja agora outros destaques do dia. Temporal provoca inundação e derruba ponte no Distrito Federal. No Japão, diálogo de piloto do Airbus com torre de controle revela que ele tinha autorização para pousar. Justiça da Argentina suspende reforma trabalhista do presidente Javier Milei. Dupla explosão mata mais de 100 pessoas no Irã. Condenação do técnico Cuca é anulada na Suíça. No Rio de Janeiro, agentes do BOPE vão começar a usar câmeras nos uniformes. E cidade em Mato Grosso do Sul é a primeira do país a vacinar contra a dengue. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? Meteorologistas alertam para chuvas intensas nos próximos dias em 12 estados e no Distrito Federal. A preocupação é com quem vive nessas regiões. Somente o estado de São Paulo tem quase 200 cidades com áreas de risco de deslizamentos. Grávida de 8 meses, a Gabriela olha para o pouco que restou da casa onde morava. As casas dela e de outros 2 vizinhos viraram um monte de entulho na comunidade na zona sul de São Paulo. Eles dizem que a obra de canalização deste córrego é a responsável pelo deslizamento. A gente estava dormindo, só ouviu os barulhos quando caiu. Um dia antes, a obra estava escavando atrás dos barracos e quando achou aqui na frente, quando foi no outro dia de manhã, caiu. E nessa situação que o pessoal está se achando aqui, eles estão num beco sem saída, estão numa situação crítica, sem ter lugar para onde eles vão nessa situação que está aqui. Se a situação já era difícil, agora com a temporada de chuvas ficou ainda mais perigosa. Depois dos deslizamentos, ficou arriscado circular por aqui, sobrou pouco mais de 1 metro de calçada. E os moradores temem que com a chegada das chuvas fortes, toda essa área aqui caia de vez em direção ao córrego. A Defesa Civil de São Paulo tem áreas de risco mapeadas em 177 municípios do estado. Sirenes instaladas em áreas mais críticas, como São Sebastião e Guarujá, no litoral, e Franco da Rocha, na região metropolitana, já estão em funcionamento. Moradores dessas regiões participaram de um exercício para saber como agir em caso de deslizamento de terra. Nós temos também os mapas comunitários de risco, onde a gente disponibilizou para as coordenadorias municipais, onde os coordenadores municipais, dentro da área de risco, com a linguagem acessível à população, eles montam mapas. Nesses mapas constam a área de fuga, rota de fuga, consta o abrigo temporário, consta um ponto de encontro onde a população possa se deslocar. Tudo previamente já estabelecido para que a população saiba o que fazer no momento do desastre. Da Central da Defesa Civil saem os alertas que chegam aos celulares da população. Quem estiver fora da cidade onde mora deve mandar um SMS com o CEP de onde vai estar para o número 40199 para saber a situação do local. Como a previsão para este verão é de chuvas fortes e rápidas, a orientação é ficar atento aos sinais e agir rapidamente, levando o que é mais importante. O documento, uma peça de roupa, o remédio de uso contínuo, e é só abandonarem a área de risco. No caso de enchente, inundação, não tentar de maneira nenhuma, seja com uso de veículo ou a pé, tentar enfrentar essa enchente, essa inundação. A gente tem a questão de pessoas que não saem por causa do animal de estimação. Hoje os abrigos eles estão preparados também para receber os animais. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que não houve deslizamentos causados pela obra. 60 famílias estão desalojadas em Brasília por causa da chuva. O governo do Distrito Federal decretou estado de alerta. Em 2 dias, choveu 80% do esperado para todo mês.
As imagens gravadas por moradores mostram o momento exato em que esta ponte desabou na Vila Cauí. A ponte ligava um bairro ao outro e a passagem era utilizada frequentemente por moradores. A Defesa Civil ainda deve fazer um levantamento para avaliar se as casas aqui na região, próximas ao córrego, vão precisar ser interditadas, até que seja possível verificar os danos no terreno e o risco de novas enxurradas. Eu entrei ali na casa, fez o barulhão, todo mundo saiu correndo. A destruição é resultado de mais de 12 horas seguidas de chuvas que começaram ainda na madrugada de segunda. Hoje, os moradores passaram o dia contando os prejuízos. Nós estamos vivendo uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Os bombeiros precisaram usar barcos para auxiliar nos resgates. 60 famílias foram levadas para abrigos. Em outro ponto de Brasília, a terra cedeu com a força da água e 2 carros caíram em buracos. O principal acesso ao aeroporto de Brasília ficou quase todo coberto pela água, assim como áreas próximas ao zoológico. Pelo menos 4 dias aí, até o domingo, nós vamos ter bastante chuva ainda aqui na região do Distrito Federal. Enquanto tiver previsão de chuvas, como a gente está tendo, a gente vai deixar o estado de alerta. Para que a gente tenha um efetivo de homens e mulheres aí preparados para lidar com qualquer tipo de situação. Nós vamos agora ao vivo ao Japão. O número de mortos no terremoto subiu para 73. Quem atualiza as informações é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Olá, Cris. Boa noite para você, o Celso e a todos no Brasil. Nesta quarta-feira, um novo terremoto foi sentido na região de Wajima e atingiu nível 5 de uma escala que vai até 7. A preocupação maior agora é com pelo menos 15 pessoas que estão desaparecidas. Cerca de 33 mil pessoas estão alojadas em abrigos de emergência na província de Ishikawa. E em muitos já começa a faltar alimentos, porque o acesso pelas estradas está interditado. Existe um termo em japonês chamado de linha da sobrevivência. São as 72 horas em que uma pessoa pode sobreviver soterrada depois de um terremoto. E falta pouco para completar esse limite. Veja na reportagem. O tempo passa rápido para as equipes de resgate, que precisam encontrar pelo menos 15 desaparecidos. Aqui, o relógio quebrado registrou o momento do terremoto. A nossa equipe cruzou quase 500 quilômetros para chegar na região mais próxima ao epicentro do tremor. No caminho, havia muita destruição. A estrutura dessa casa cedeu na cidade de Hime. Dá para ver que toda a estrutura debaixo dela desabou. E os brinquedos das crianças caíram ali embaixo. E a parte do segundo andar está no lugar onde era o primeiro. E pensa, no desespero, com a terra tremendo, o medo do mar, bem aqui, na frente da casa. O dono deste restaurante oferece água para os moradores. Esta mulher confirma que desde o dia do terremoto não tem água nem eletricidade em casa. Já a partir daqui a gente encontra as estradas desse jeito, com rachaduras, desnivelamentos aqui na pista, os carros passando com muito cuidado, as obras ali tentando restaurar o caminho. Esta casa desabou e os destroços bloquearam a rua. A situação está tão grave que até o nosso cinegrafista precisou ajudar ali no trânsito. As estradas ficaram destruídas. Com isso, os motoristas enfrentam dificuldade para chegar às cidades mais populosas. E até se deslocar a pé ficou mais difícil. A intensidade dos abalos foi tão forte que fez cair os muros dessa casa aqui. Não dá mais para seguir por essa calçada. E um desses muros, inclusive, indica até onde chegaria a altura da onda em caso de tsunami. 4 metros. Ali vários recarregadores, provavelmente sistemas de recarregamento para carros elétricos, tombados ali. Quando finalmente entramos na região de Ishikawa,
Os alarmes voltaram a soar por causa de novos tremores. Os trabalhos prosseguem sob tensão. As autoridades acreditam que um tremor mais forte pode atingir a costa oeste até semana que vem. E ainda nessa edição, você vai ver como é feito o trabalho de busca pelos desaparecidos no terremoto. Autoridades japonesas divulgaram as conversas entre o piloto do avião comercial e a torre de comando minutos antes do acidente na pista que matou 5 pessoas. O Airbus, com 379 pessoas a bordo, recebeu permissão para pousar. A autorização foi confirmada após a análise do diálogo entre o piloto da Japan Airlines e os controladores de voo do Aeroporto Internacional de Haneda, em Tóquio. A gravação também revela que a tripulação do outro avião foi instruída a esperar a decolagem perto da pista. O capitão da guarda costeira responsável pela aeronave diz que recebeu a liberação, mas nada consta nos registros. Peritos recolheram as caixas pretas com as gravações das informações de cada aeronave. Os aviões bateram na pista durante a aterrissagem do voo comercial. Todos a bordo se salvaram, mas das 6 pessoas que estavam na aeronave da guarda costeira, só o piloto sobreviveu e permanece internado em estado grave. A Polícia Militar deve permanecer por 24 horas na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Drogas foram apreendidas e pelo menos 2 suspeitos presos. Os PMs também fazem a retirada de barricadas no local. Esta madrugada, o rompimento de uma adutora provocou a abertura de uma cratera na cabeceira de uma ponte na BR-101 em Teotônio Vilela, Alagoas. O trânsito só foi liberado no começo da tarde. Um homem foi preso por manter em casa 91 pássaros sem documentação em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. O morador ainda foi multado em R$48 mil pela Delegacia do Meio Ambiente. Uma família descobriu uma serpente no porta-malas do carro ao chegar a um hotel. O animal foi encontrado depois de uma viagem de mais de 1.000 quilômetros até Jataí, Goiás. Apesar do susto, ninguém se feriu. É época de férias e antes de alugar uma casa para passar a temporada, é fundamental se certificar se o anúncio é verdadeiro. Cris, estelionatários criam perfis falsos para enganar as vítimas e ainda exigem pagamento antecipado. Pirenópolis é um dos principais destinos turísticos de Goiás nessa época do ano. A Luana pretendia curtir as férias na cidade, mas os dias de descanso viraram um tormento. Ela reservou uma pousada com um contato que achou na internet. Pagou R$500 para garantir as datas, mas ao chegar com a família, teve uma surpresa desagradável. Descemos as malas, estávamos em um grupo muito grande, com criança, e o dono mesmo da pousada saiu da pousada e disse: não, aqui já está alugado. Eu acho que vocês caíram em um golpe. O Elton conta que foi abordado por 10 famílias diferentes nos últimos dias. Todas caíram na conversa de estelionatários que estão usando fotos do imóvel dele e que fazem anúncios com um valor bem mais baixo. Teve pessoal aí que queria bater o carro no portão, que ele tinha alugado, ele tinha pagado, ele tinha direito de ficar na casa. Aí, até que você convence a pessoa, que ele entenda, não é fácil, né? Mais de 200 boletins de ocorrência de estelionato são registrados a cada hora no Brasil. Em cidades turísticas como Pirenópolis, o mais comum é justamente o golpe do aluguel de temporada. Por isso, para não perder a viagem, é preciso tomar alguns cuidados. Priorizar plataformas oficiais e agências de turismo é o principal. Também é preciso ficar atento se a página é verdadeira. Esta pousada já perdeu as contas de quantos perfis falsos foram criados. Eles têm todos os trejeitos de conclusão dessa reserva. Até o perfil deles são idênticos ao nosso. Por isso, se o anúncio estiver na rede social, exigir uma chamada de vídeo é fundamental. Pedir para a pessoa que está conversando com ela, falar assim: olha, eu queria ver a casa agora, faz uma chamada de vídeo, tudo que ela puder fazer para se certificar de que aquela pessoa realmente tem aquele imóvel, realmente tem atribuição para alugar, ela pode fazer.
Uma família de turistas afirma que foi agredida em Salvador após um taxista se negar a ligar o taxímetro. Ele queria fazer a corrida por um valor combinado previamente, o que não é permitido. Este vídeo mostra o taxista mandando a família descer do carro. Ele ainda dá um soco em um dos passageiros. Nesta outra gravação, o motorista ameaça os turistas com uma faca. O tumulto aconteceu no bairro do Rio Vermelho, região turística de Salvador, quando o grupo saía de uma festa. Essa passageira, que não quis se identificar, conta que a discussão começou quando o motorista se recusou a ligar o taxímetro. Ele queria combinar um valor antecipado. Estávamos voltando para casa, pegamos um táxi do estabelecimento. Não tinha nem 100 metros que havíamos saído. Falei para ele, você esqueceu de ligar o taxímetro. Ele, hoje não tem isso não, hoje é R$50. No táxi estava uma baiana que mora nos Estados Unidos, o marido dela americano e os filhos adolescentes. Eles registraram queixa na delegacia do turista, que investiga o caso como lesão corporal e violência contra a mulher. Todos eles passaram por exames de corpo de delito. Embora tenha se tornado uma prática comum em dias de grandes eventos nas maiores cidades do país, fazer corridas com o taxímetro desligado é irregular. O motorista e a defesa dele não quiseram gravar entrevista, mas para a prefeitura, o taxista negou a versão dos turistas e disse que reagiu após ser agredido. Ele pode ser punido com uma multa e corre até o risco de perder a licença. A gente vai fazer a apuração dos fatos e, se de fato confirmado que ele foi o agressor, sim, há a possibilidade de ele não poder mais conduzir o veículo táxi. A recomendação da prefeitura é sempre exigir que o taxímetro seja ligado durante a corrida. Foi uma atitude terrível e uma agressão desnecessária. Não vamos generalizar, é um caso atípico, a gente ama Salvador, vamos voltar. A Justiça da Argentina suspendeu temporariamente a reforma trabalhista encaminhada pelo presidente Javier Milei. Ele havia assinado o decreto de necessidade e urgência em 20 de dezembro. Entre as mudanças propostas está o aumento do período de experiência para novos trabalhadores. A Rússia e a Ucrânia trocaram hoje centenas de prisioneiros de guerra. 230 ucranianos voltaram para casa, enquanto 248 militares russos foram libertados. Foi a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito, há quase 2 anos. Uma mulher com uma faca atacou passageiros dentro de um trem em Tóquio, no Japão. 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital. A suspeita de cometer o crime foi presa. O motivo do ataque não foi revelado. 2 explosões mataram 95 pessoas e feriram pelo menos 140 no Irã. Uma multidão estava reunida numa mesquita no sul do país quando aconteceram 2 explosões no intervalo de cerca de 10 minutos. Segundo a imprensa iraniana, as bombas estavam escondidas em malas e foram detonadas por controle remoto. Houve pânico e muitas pessoas se feriram ao tentar fugir do local. Elas participavam de uma cerimônia para homenagear o general iraniano Qasem Soleimani, morto num ataque americano em 2020. O governo do Irã chamou a explosão de atentado terrorista e prometeu uma forte retaliação. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria do ataque. Nos Estados Unidos, a reitora da Universidade de Harvard renunciou após uma declaração considerada antissemita e por acusações de plágio. Claudine Gay ficou no cargo pelo tempo mais curto da história da universidade. O mandato durou apenas 6 meses. No início de dezembro, Claudine e líderes das outras universidades americanas compareceram a uma audiência no Congresso americano para prestar esclarecimentos sobre manifestações de estudantes pró-palestinos. Os alunos chegaram a defender o genocídio do povo judeu. Ao ser questionada se isso seria uma violação das políticas da universidade, a então reitora de Harvard disse de maneira evasiva que ouviu relatos de intimidação e de assédio aos judeus, mas também contra comunidades muçulmanas e que ações disciplinares estavam em andamento. Disciplinary actions underway.
A resposta foi alvo de críticas. Mais tarde, ela pediu desculpas. Claudine Gay ainda foi acusada de plágio em artigos acadêmicos. A direção da universidade analisou os textos e concluiu que não houve fraude autoral, mas afirmou que algumas citações foram feitas de forma inadequada e pediu 4 correções em 2 artigos. Harvard é a instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos e uma das mais renomadas do mundo. Em nota, a universidade expressou pesar pela renúncia e destacou o profissionalismo de Claudine. Ela volta a ser professora em Harvard. Alan Garber, que foi reitor da instituição e atualmente é diretor acadêmico, vai atuar como presidente interino. Como você viu no início dessa edição, Brasília registrou em 3 dias toda a chuva esperada para o mês. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lídia, olha que eu peguei essa chuvarada lá em Brasília, viu? E vai até quando? Até o fim da semana, pelo menos, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens carregadas entre o sudeste e o norte do Brasil. Essas nuvens não devem se dissipar tão cedo. O corredor de umidade permanece firme nesta posição por, no mínimo, 5 dias. Os temporais com raio, trovão e ventania e também a chuva volumosa devem atingir todas estas áreas destacadas aqui do mapa. Atenção para a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Nova Lima, em Minas Gerais, Brasília e a cidade de Sorriso, em Mato Grosso. A chuva forte pode causar novos transtornos. Quinta-feira de tempo firme apenas em Roraima, na zona da Mata do Nordeste e nestas manchas claras aqui da metade sul do país. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus à tarde. No Rio de Janeiro e em Manaus faz até 32. Em Cuiabá, Salvador e Fortaleza, 31 e até 30 graus em Porto Velho. Na capital paulista, chuva de verão até domingo, com tardes bem quentes. Temperaturas entre os 28 e os 32 graus. Tempo delivery para o Paulo de Campinas, São Paulo. Vamos lá, Celso. Paulo, boa noite para você. Olha, seguinte, o sol aparece, mas sempre com várias nuvens, chance de chuva forte e perigo de deslizamentos. Na quinta, máxima de 31, na sexta até 30, no sábado até 32. Agora é a vez da Elaine de Itá, Santa Catarina. Elaine aqui na nossa tela, seja bem-vinda, Elaine. Olha, chove até amanhã. A partir de sexta, tempo firme e ainda mais quente. Nesta quinta, máxima de 31, na sexta, 32, sábado mais quente com 33. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar o seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir, nossa equipe entra no maior túnel do grupo terrorista Hamas, já encontrado na faixa de Gaza. No Rio, câmeras começam a ser usadas nos uniformes do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar, a partir da semana que vem. Vão ser velados daqui a pouco os corpos dos 4 jovens que morreram dentro de um carro de luxo em Santa Catarina. A Prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, onde o grupo nasceu, custeou o traslado dos corpos. O ginásio de um clube de Paracatu foi preparado para receber familiares e amigos das vítimas. Carla dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Nicolas de Oliveira, de 16 e Gustavo Pereira, de 24 anos. Os corpos dos 4 jovens estavam previstos para chegar aqui ainda pela manhã. Mas devido às fortes chuvas que atingem Minas Gerais, houve um grande atraso e o velório precisou ser adiado para a noite. O grupo trabalhava junto na área de marketing digital e um mês atrás se mudou para Santa Catarina para ampliar a empresa. Os amigos de Nicolas chegaram cedo ao local. Uma despedida foi organizada pela turma que jogava vôlei com o jovem. Ele era muito brincalhão, extrovertido também, ajudava quem precisava, ele é muito gente boa. Nicolas, Carla, Gustavo e Tiago foram buscar a namorada de Gustavo na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral catarinense. Quando a moça chegou, eles se queixaram de náuseas e disseram que iriam permanecer no carro até que melhorassem.
A garota foi então tomar um lanche. Uma câmera do terminal rodoviário flagrou o momento em que Gustavo, que estava ao volante, desce do veículo. Com dificuldades para caminhar, se apoia em uma pilastra. Pouco tempo depois, a namorada dele volta e já encontra os ocupantes do carro de luxo desmaiados. Os socorristas ainda tentaram reanimá-los por 40 minutos. A suspeita é que o grupo tenha inalado monóxido de carbono, que foi lançado dentro do carro após uma modificação no escapamento. Foi um choque para Paracatu, essa tragédia que aconteceu com os meninos. Que os meninos eram muito queridos, muito amados aqui dentro de Paracatu, né? A polícia de Santa Catarina aguarda o resultado da perícia para concluir se foi realmente um vazamento de monóxido de carbono que causou a morte dos jovens. O laudo também deve apontar se uma alteração no carro provocou um problema. Mecânicos alertam que, apesar de serem comuns, modificações nos carros são perigosas. Uma fresta entre o cano do escapamento e o motor pode ter sido a origem do vazamento de gás no carro de luxo. O monóxido de carbono não teria saído completamente pela parte de trás do escapamento e entrou no veículo pelo painel do ar-condicionado. Segundo este dono de oficina, o problema geralmente acontece pela falta de manutenção ou alteração do veículo. O carro teria passado por uma modificação no escapamento para aumentar o barulho. A alteração no funcionamento desse veículo de forma proposital, através de algum tipo de preparação, que eleva a quantidade de combustível, na hora da queima também acaba aumentando a quantidade de monóxido de carbono. Em nota, a fabricante do veículo lamentou as mortes e reforçou que não tem registro de casos similares com o modelo original de fábrica. Os carros que chegam às concessionárias para os consumidores são projetados por engenheiros que passam anos desenvolvendo cada detalhe. Tudo é pensado e calculado, como por exemplo, a potência do motor, a altura da suspensão e até o tamanho das rodas. E ainda assim, antes de serem colocados à venda, passam por rigorosos testes de segurança e desempenho. Por isso é importante não fazer qualquer tipo de alteração no veículo. Nós não alteramos nada a formação técnica original do veículo, porque nós sabemos que pode, sem dúvida nenhuma, acarretar um problema, um aumento de um consumo de combustível, como um risco de segurança não só para o condutor, mas também para os ocupantes do veículo. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro, cor nem gosto, o que dificulta que a vítima perceba a intoxicação. Quando inalado, ocupa o espaço no pulmão, impede que o oxigênio chegue aos tecidos e provoca a morte. Um sintoma comum dessas intoxicações no início, que é uma sensação de como se a pessoa estivesse ficando gripada. Se a pessoa sentiu essa sensação e outras pessoas que estão no ambiente também sentiram, isto realmente é um sinal de alerta. Mas qualquer sintoma que não melhore e que vai evoluindo com o passar do tempo, você tem que sair do ambiente, se ventilar e receber oxigênio. A partir da próxima segunda-feira, o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vai começar a usar câmeras nos uniformes. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal para reduzir a letalidade policial. Mais de 11.200 câmeras corporais já estão em uso por policiais militares do Estado. Mas o BOP ainda aguardava a implantação dos equipamentos. A medida atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que também indicou que as imagens sejam armazenadas e compartilhadas com o Ministério Público, a Defensoria Pública e as vítimas de violência policial. O objetivo é reduzir a letalidade durante as ações. Também as viaturas devem conter câmeras com GPS. E por fim, é sempre bom lembrar que não adianta implantar as câmeras se não for garantido o acesso às imagens quando elas se fizerem necessárias. Na semana passada, uma operação do BOP terminou com 3 mortos no complexo de Israel, na zona norte do Rio. Segundo a PM, as equipes foram recebidas a tiros e revidaram. Mas estas imagens mostram os suspeitos com as mãos amarradas no chão de uma casa. Os policiais, que também aparecem nas fotos, não tinham câmeras nos uniformes. Na ocasião, um policial militar que estava em um blindado foi morto. A Delegacia de Homicídios e a Corregedoria da PM investigam o caso. O governo do Rio chegou a recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal.
alegando que as câmeras corporais colocariam em risco a segurança dos agentes, por revelar táticas da polícia. Mas em junho do ano passado, o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin. O monitoramento nas fardas dos policiais começou em Santa Catarina, em 2018. Atualmente, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro, outros 3 estados do país também contam com a tecnologia. Em São Paulo, as câmeras começaram a ser usadas em 2020, mas o governo afirmou que não pretende expandir o monitoramento. A gente não pode pensar segurança pública somente com o número de policiais e número de viaturas. O policial, ele é uma das ferramentas da segurança pública. A tecnologia, ela é uma outra ferramenta da segurança pública que melhora a prestação do serviço policial. O Egito anunciou que suspendeu a mediação de um novo cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A paralisação das negociações acontece depois que o número 2 do Hamas foi morto em um bombardeio no Líbano, país que também faz fronteira com Israel. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, classificou o ataque como um ato terrorista. O Hezbollah, outro grupo terrorista que atua no Líbano, prometeu novos ataques contra Israel. O exército israelense não se pronunciou sobre a autoria do bombardeio que matou o integrante do Hamas. As operações contra o terrorismo na faixa de Gaza prosseguem. Hoje, ao menos 3 pessoas morreram em ataques aéreos. Em outro bombardeio, o exército destruiu um túnel que ficava próximo a um hospital. A nossa equipe entrou no maior túnel encontrado pelo exército israelense na faixa de Gaza. No local, há centenas de passagens subterrâneas de Gaza para Israel. O túnel tem uma extensão de 4,50 km de profundidade, equivalente a um prédio de 16 andares embaixo da terra. É o maior já encontrado pelas forças de defesa de Israel. O local era usado para armazenar armamentos e servia também como central de comando dos terroristas do Hamas. O túnel conta com um sistema de ventilação, encanamento de água e energia elétrica, o que permitia aos extremistas ficar no subsolo por um longo período. Esse túnel subterrâneo ele tem diversas ramificações, permite que os terroristas do Hamas saiam dentro de uma casa, de um hospital, entram no túnel e do túnel eles saem para outro bairro na faixa de Gaza e sobem dentro de uma mesquita. O túnel fica a 400 metros da passagem de Erez, em Israel, por onde palestinos entravam no território israelense. Os escritórios onde eram analisados os vistos foram destruídos. No primeiro semestre de 2023 foram 5.000 palestinos que entraram em Israel para receber atendimento nos hospitais israelenses. Em relação a trabalho, foram 18.500 palestinos que receberam vistos de trabalho. Desde o massacre de 7 de outubro em Israel, mais de 800 entradas de passagens subterrâneas foram encontradas e destruídas. Veja a seguir, cidade em Mato Grosso do Sul é a primeira do país a vacinar contra a dengue. Depois de recesso, o presidente Lula volta a Brasília amanhã e terá que definir o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Justiça suíça anula a condenação do treinador Cuca por estupro e encerra o caso. O presidente Lula adiou a volta a Brasília para amanhã. Ele passou a virada do ano no Rio de Janeiro e tem algumas pendências para resolver no retorno a Brasília. Nós vamos saber dos detalhes com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos que acompanham o JR essa noite. O presidente tem que definir um substituto para Flávio Dino no Ministério da Justiça e ainda lidar com o Congresso Nacional depois que o governo anunciou uma medida provisória que propõe retomar a tributação da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. A chamada MP da reoneração é uma tentativa da equipe econômica de aumentar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit público este ano. Mas a proposta foi duramente criticada por parlamentares. O objetivo de deputados e senadores é garantir que a medida seja derrubada até 1º de abril.
data prevista para o início da reoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais geram empregos no Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deve se reunir com líderes na próxima semana para discutir uma saída. Outro ponto de desgaste de Lula na relação com o Congresso foi o veto na Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre a criação de um calendário para o pagamento de emendas parlamentares. O presidente Lula também terá que escolher um novo ministro da Justiça para substituir Flávio Dino, que vai para o Supremo Tribunal Federal. A posse de Dino no STF deve acontecer no dia 22 de fevereiro. Lula quer que ele fique no ministério ainda esta semana, para participar do ato do dia 8 de janeiro. O evento em defesa da democracia, marcado para segunda-feira, deverá reunir os presidentes da República, do Supremo, da Câmara e do Senado, além de ministros, parlamentares, governadores e autoridades dos estados. A cerimônia vai marcar um ano dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. Eu fico por aqui, mas você pode acessar outras notícias de Brasília. Digite aí r7.com. Nós voltamos a São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. E nós vamos retomar o contato com a nossa correspondente na Ásia, que tem novas informações sobre o terremoto no Japão. Silvia, qual é a situação da operação de resgates no momento? Celso, olha, as equipes de resgate usam cães farejadores para tentar encontrar sobreviventes na região de Uadima. Pelo menos 15 pessoas estão desaparecidas. As equipes também batem de porta em porta para saber como estão todas as pessoas da região. Nós conversamos com moradores de cidades atingidas pelo terremoto. Os relatos são de falta de água e também de combustível, seja para abastecer os carros ou até mesmo para os aquecedores nesse inverno que já registrou temperaturas de 1 grau negativo aqui. Nas áreas mais próximas ao epicentro do terremoto, outro grande problema é a dificuldade de comunicação. As linhas de telefone e internet começaram a falhar. O número de mortos subiu para 73. E o governo prevê que um novo tremor ainda mais forte deve acontecer até a semana que vem. Celso, Cris. Obrigado, Silvia. O ex-presidente Donald Trump recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos para anular uma decisão que o impede de participar das eleições primárias do Partido Republicano no estado do Colorado. Ontem, a defesa de Trump já havia pedido a anulação da decisão no Maine. As cortes dos 2 estados entendem que o ex-presidente se envolveu nos protestos que incluíram a invasão do Congresso americano em janeiro de 2021. 2 brasileiros agredidos na saída de uma casa noturna em Portugal dizem que foram vítimas de xenofobia, que é o ódio contra estrangeiros. As fotos mostram as marcas da violência sofrida nas ruas da cidade do Porto no último sábado. Os 2 brasileiros contam que foram agredidos com socos e pontapés por até 10 jovens portugueses. E vimos o olhar de um deles, assim, um olhar um pouco estranho de um deles. E essa mesma pessoa, quando a gente chegou perto do grupo, ele nos abordou, perguntando se tínhamos 10 euros para dar para eles. E logo em seguida ele me deu um soco no rosto. Bruno e Kaique vieram para Portugal como milhares de outros imigrantes em busca de tranquilidade e segurança. A gente ficou acreditado porque eles viram que a gente era brasileiro e não quisemos dar o dinheiro para eles. A polícia do Porto confirmou que os brasileiros foram agredidos e que 6 suspeitos chegaram a ser detidos. Mas o grupo com idades entre 19 e 25 anos foi liberado em seguida. Os 2 reclamam também dos policiais portugueses, que registraram o caso como crime contra a propriedade, mesmo sem nada ter sido levado, e não como agressão e preconceito. Os 2 paulistas, que chegaram há apenas 2 meses a Portugal com visto de empreendedor, estão com medo e não querem mais ficar no país. A Justiça da Suíça anulou a condenação por estupro do treinador de futebol Cuca. Com a decisão da Justiça Suíça, não significa que o treinador brasileiro tenha sido inocentado da acusação de estupro.
O Tribunal Regional de Berna anulou a sentença judicial porque reconheceu irregularidades no processo de 1989. A juíza suíça Bettina Boschler confirmou que o treinador foi julgado à revelia, já que não estava presente e não tinha um advogado quando a sentença foi definida. A magistrada disse que houve disparidade de armas entre a acusação e a defesa de Cuca e chamou a condenação de veredito injusto. Cuca tinha sido condenado por estuprar uma jovem de 13 anos durante uma viagem à Suíça em 1987, quando ainda era jogador do Grêmio. 2 anos depois, ele foi condenado a 15 meses de prisão e multa. No último trabalho, Cuca ficou apenas 7 dias no cargo de treinador do Corinthians e saiu sob protestos da torcida por ter sido condenado. Meu erro foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, nem soube. Depois de deixar o Corinthians em abril do ano passado, Cuca procurou um escritório para tentar recorrer da condenação e aguardava uma resposta da Justiça Suíça ao pedido dos advogados para a realização de um novo julgamento. Mas, como o crime havia prescrito, o Ministério Público Suíço recomendou anular a sentença e extinguir o processo. Com a nova decisão da Justiça, Cuca não será mais julgado pelo crime. A Justiça concluiu ainda que o Estado suíço deve indenizar o treinador brasileiro. Cuca vai receber o equivalente a R$55 mil. A vítima do estupro morreu 15 anos depois do crime, aos 28 anos. Outros 3 jogadores do Grêmio também foram condenados no caso, mas a decisão de agora só vale para Cuca. Em nota, o técnico disse que deveria ter tratado desse assunto antes, mas que se sente aliviado com a decisão da Justiça. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no calendário nacional de vacinação infantil para este ano. Médicos reforçam a importância da imunização para proteger as crianças de complicações provocadas pela doença. Hoje o Gilvan brinca com a filha despreocupado no parquinho. O alívio é porque ele deixou todas as vacinas da Giovana em dia, inclusive as 3 doses da Covid. Não, ela não teve reação não, e nem nunca teve problema com doenças respiratórias não. Desde o primeiro dia de 2024, a imunização contra a Covid entrou para o calendário nacional de vacinação infantil. A medida vale para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses de idade. Essa população infantil foi incluída no grupo prioritário da vacinação porque a Covid entrou para a lista de doenças respiratórias que levam a casos graves e mortes de crianças menores de 5 anos. Entre janeiro e novembro do ano passado, mais de 5.300 crianças nessa faixa etária foram diagnosticadas com síndrome respiratória aguda provocada pela Covid. Desse total, 135 morreram. A maioria tinha menos de 1 ano de idade. Para a criança, existe também uma complicação específica da Covid, que é a síndrome da resposta inflamatória multissistêmica, que pode agravar o quadro com complicações futuras para a criança. O sistema imunológico delas não é tão desenvolvido e pode desenvolver doença mais grave, com óbito e essas outras complicações. Agora o calendário de vacinação infantil fica assim. Crianças de 6 meses a menos de 5 anos de idade deverão tomar 3 doses e crianças de 5 a 12 anos, 2 doses. Os médicos acreditam que a inclusão da vacina contra a Covid no calendário nacional é positiva e deve reduzir o número de casos e complicações da doença. Quando a vacina ela é contemplada pelo Plano Nacional de Imunização, existe uma maior adesão por parte da população, principalmente essa faixa etária de crianças. Quem vê o Leonardo tão saudável não imagina que aos 9 meses ele enfrentou a Covid. Apesar do susto, as consequências não foram graves e ele se recuperou. A família não perdeu tempo e o bebê já tomou 2 doses da vacina. O pai que dá a vacina na criança, quando ela chega na escola, evita dela passar outras doenças, de pegar outras doenças também. As vacinas estão aí no posto ali, ó, é de graça. Não tem por que a pessoa não ir lá e vacinar. E Dourados, em Mato Grosso do Sul, é a primeira cidade do país a vacinar a população contra a dengue pelo SUS. A imunização em massa começou hoje e é uma estratégia para barrar o avanço da doença, que registrou o recorde de mortes no Brasil em 2023.
O início da vacinação foi um alívio para muita gente. O ano passado, eu e meu filho pegamos dengue, né? Eu até achei que ia morrer. E essa vacina vai ser muito importante para prevenir todo mundo, né? A vacina contra a dengue já está disponível em todos os postos de vacinação de Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande. A cidade deve receber 300 mil doses do imunizante, desenvolvido por um laboratório japonês. Dourados, a segunda cidade maior do estado, nós temos uma população, de certa forma, vulnerável, nós temos a maior população indígena urbana do país. Essa projeção de um adoecimento em grande escala caracterizou essa possibilidade que hoje é a realidade. Nesta primeira etapa, podem se vacinar pessoas entre 4 e 59 anos. São necessárias 2 doses, aplicadas em um intervalo de 3 meses. O laboratório japonês assegura a proteção contra a dengue por até 5 anos. Eu já tive 3 vezes. A última vez foi dengue hemorrágica. Eu quase morri, né? E a gente perdeu uma pessoa também da família com dengue, então essa vacina é muito importante. Febre alta, dores no corpo, náuseas e vômitos estão entre os principais sintomas da dengue. Chamada de Qdenga, a vacina apresentou eficácia de 80%. O imunizante foi criado a partir do vírus vivo e oferece proteção para todos os sorotipos da doença. No fim do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. A aplicação das doses deve ter início a partir do mês que vem. O Brasil será o primeiro país a oferecer o imunizante de graça à população. Segundo o laboratório, a capacidade de fornecimento de vacinas ainda é restrita. Mais de 5 milhões de doses serão entregues entre fevereiro e novembro. As regiões escolhidas vão depender da incidência da doença. Em 2023, mais de 1.600.000 casos foram registrados no país. 1.079 pessoas morreram. Uma vacina, juntamente com as medidas que sabemos muito bem, é o que nós temos em saúde pública contra a dengue. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jezabel. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem o segundo capítulo da novela Pecado Mortal, edição especial. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.